Olá, amigos, graça e paz em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor por mais uma oportunidade, por mais um domingo, com os nossos familiares, nossos entes queridos em nossas casas, para poder celebrarmos ao Senhor, Saudade do templo? Tá, eu também estou. Mas enquanto isso, já sabemos que precisamos continuar com esse processo de estarmos realmente isolados, realmente distanciados um pouco uns dos outros, até que tudo isso se resolva e para a glória do nome do Senhor. Que Deus possa nos abençoar nesse domingo de celebração ao nome do Senhor, ao dia que o Senhor nos fez. E certamente Deus espera a adoração, o louvor do seu povo. E nós estamos aqui nos reunindo em todos os quatro cantos dessa terra para poder adorar e bendizer o nome do Senhor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Nós vamos orar e logo em seguida vamos realmente continuar glorificando o nome do Senhor com algumas canções aqui. E gostaríamos muito que você louvasse o Senhor com a gente, tá bom? Desde já, muito obrigado por estar conosco nesse momento de louvor e adoração ao Senhor através dessa live. Vamos agradecer a Deus por tudo. Ó Deus, Pai, em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus em cuja presença nós estamos reunidos aqui nesse momento, bendizemos a Ti, Senhor, por esta oportunidade que nos concede, pelo dom da vida, pelo cuidado, pelo livramento, pela provisão do Senhor em nossas vidas. E bendizemos ao Senhor porque Tu és digno, Senhor, de ser bendito em todo sempre, Deus, em todos os dias, em todos os atos da nossa vida. Nesse momento eu me coloco diante do Senhor com muitos irmãos e amigos que se voltam ao Senhor em oração, agradecendo ao Senhor pelo dia e até aqui nos ter ajudado, Senhor. Até aqui, Pai, o Senhor está conosco e nós desejamos que continue assim, que a presença do Senhor seja constante em nossas vidas, para que possamos cumprir, ó Deus, o nosso tempo, o nosso dia aqui, sempre na presença do Senhor, junto a Ti, aqui e também na eternidade. Obrigado por esse momento. Peço a bênção do Senhor para a palavra que será ministrada aqui, através, ó Deus, da Tua Sagrada Escritura, que o Senhor possa usar a minha vida para o louvor da Tua glória, que o Senhor abençoe, ó Deus, os cânticos que aqui serão entoados, que em tudo o nome do Senhor venha a ser exaltado e glorificado. Obrigado, Deus, pelas famílias espalhadas nos quatro cantos dessa terra, que a todas sejam abençoadas por Ti, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Nós vamos agradecer a Deus com uma canção onde nós podemos dizer ao Senhor que Ele é o Senhor da criação. Você que conhece, você da Congregação Batista Filadélfia, meu beijo, meu abraço para você aí, em nome de Jesus, para todos os meus familiares, meus entes queridos, nossos amigos que estão nos acompanhando nesse momento aí nos quatro cantos dessa terra. Vamos adorar ao Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus entre através da palavra dele que será ministrada aqui nesta noite, na sua casa, na sua vida, e te abençoe no nome de Jesus, Senhor da criação. Toda glória e
ao Senhor, mas não é tão boa quanto daqueles cantores, né, abençoados. Mas estamos aqui para louvar o nosso Deus. E eu tenho certeza de que você louva junto comigo e a sua voz fica muito abençoada para a glória do nosso Deus. Vamos continuar adorando o nosso Deus com a canção, né, que Deus preparou no coração da Carol, no coração de Samuel. Consagração, Samuel? Deixa eu só ver aqui o título. Sua glória fez comigo. Isso. O que sua glória fez comigo. Vamos adorar o nosso Deus. Uma canção muito linda, um louvor muito abençoado, certamente. Mas vem novamente.
Deus, Ele é santo, santo, santo. Não há outro como o nosso Deus, como o nosso Senhor. A distância pode diminuir o volume de pegar. Talvez o som saia um pouquinho abaixo, em razão da gente estar distante aqui, ok? Mas que Deus possa te abençoar aí. Acabou, Samuel? Oh, eu estou esperando mais louvor. O Samuel está assim, acabou, pastor, acabou, pai. Isso é bacana demais a gente poder fazer essas coisas ao vivo, né? Que Deus te abençoe, que nós possamos dar continuidade em louvor e adoração ao Senhor. Depois nós vamos cantar mais alguns cânticos para a glória do nosso Deus. Hoje é domingo, normalmente nós cantaríamos bastante louvores na casa do nosso Deus, mas para ser um pouquinho mais objetivo, para poder não se estender muito, se deixar a gente fala muito, né? Diz que pastor fala demais, então a gente fala um pouquinho aí, mas para poder abençoar a sua vida. Não há outra intenção senão a de abençoar você, ok? Nós vamos então fazer a leitura da palavra de Deus, que se encontra no livro de Gênesis, no capítulo de número 41. Quero pensar nessa noite um pouquinho sobre conselheiros. Quem é o teu conselheiro? Você tem um conselheiro nos momentos difíceis da sua vida, quando você passa por alguma situação que você não está conseguindo resolver, algo que te acontece, você não tem uma resposta. Você tem um conselheiro, você tem alguém em quem você busca uma orientação para poder falar com você, para poder te ajudar nesse momento difícil? Nós vamos falar sobre isso nessa noite. No livro de Gênesis, capítulo 41, verso de 1 ao 8, tem um texto muito interessante de um jovem que eu sei que você conhece, eu acredito que você conhece, e que certamente fará muito bem ouvir um pouquinho sobre ele esta noite aqui, ok? Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus, no livro de Gênesis, capítulo de número 41, versos de 1 ao 8, assim nos diz o texto sagrado. Passados 2 anos completos, Faraó teve um sonho. Parecia-lhe achar-se ele de pé junto ao Nilo. Do rio subiam 7 vacas formosas à vista e gordas, e pastavam no carriçal. Após elas subiam do rio outras 7 vacas, feias à vista e magras, e pararam junto às primeiras, na margem do rio. As vacas feias, à vistas e magras, comiam as 7 formosas, à vistas e gordas. Então acordou o Faraó. Tornando a dormir, sonhou outra vez. De uma só haste, saíam 7 espigas cheias e boas, e após elas nasciam 7 espigas mirradas, crestadas do vento oriental. As espigas mirradas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou o Faraó. Isto é um sonho. De manhã, achando-se ele de espírito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito e todos os seus sábios e lhes contou o sonho, mas ninguém havia que lhe interpretasse. Que Deus se digne abençoar e aplicar essa palavra no nosso coração. Nós vamos orar mais uma vez, pedindo a ação do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas, sobre você que está aí desse lado, do outro lado, também participando desse momento. Vamos agradecer ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graça e pedimos ao Senhor que nos ajude nesse tempo, e de uma forma muito especial nesse momento, para a ministração da Tua palavra ao coração de todo aquele, Deus, que estiver ao alcance da nossa voz, através, Deus, desse sistema de mídia, Deus, nacional. Eu te peço, Deus, que o Senhor possa manifestar a Tua graça sobre a vida de todas as famílias e que possamos degustar, desfrutar, ó Deus, do Teu amor, da Tua palavra, sobre aquilo que o Senhor deseja estar conosco e ser para nós. Obrigado por tudo, repreendo o mal, a fúria do inimigo das nossas vidas e dá-nos a bênção da Tua presença conosco aqui na nossa casa e em todos os lares, onde a Tua palavra estiver sendo, Deus, ministrada neste momento e a vida de todos aqueles quanto o Senhor ama e criou para o louvor da Tua glória. Nós oramos, agradecidos ao Senhor no nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, esse texto nos fala de uma forma maravilhosa sobre um momento em que viveu o Faraó, o rei do Egito. Nós sabemos realmente que todas as pessoas, como eu, na minha fala introdutória, perguntei a você, você tem um conselheiro? Todas as pessoas que lideram, todas as pessoas que se relacionam com alguém, que exercem alguma atividade de liderança empresarial, eclesiástica também,
sempre tem um conselheiro, alguém com quem você compartilha as suas dúvidas, as suas inseguranças, os seus anseios, os desejos, os seus sonhos e planos até. Quando nós olhamos para esse texto aqui, vemos um homem realmente que era o rei do Egito, passando por uma situação perturbado por os sonhos que ele teve durante a noite. E ele tinha sempre ao seu redor conselheiros, diversos tipos de conselheiros, magos, feiticeiros, encantadores, sábios, todos estavam ali para serem conselheiros do rei. E, no entanto, conselheiros do faraó. E, no entanto, o que acontece? Ele passa por um momento, por uma situação em que ele, durante a noite, não consegue ter um sono tranquilo, dormir de uma forma tranquila, e acorda com aquele sonho que o inquietou durante a noite. E pela manhã, então, ele passa um comunicado que todos os sábios, todos os feiticeiros, todos os adivinhadores, todos os seus conselheiros se reúnam ao redor dele, que ele iria contar o que aconteceu, para que alguém desse a ele a interpretação daquele sonho. E quando olhamos para o texto, a palavra do Senhor nos diz que, dentre todos que ali estavam, nenhum deles pudera interpretar o seu sonho. E isso foi extremamente delicado, porque ele esperava que aquelas pessoas que estavam ali ao seu redor pudessem trazer a resposta que ele tanto ansiava por ela. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, percebemos algo muito interessante. A Bíblia fala sobre um jovem chamado José, que até então, até nesse exato momento do sonho de Faraó, ele nada mais era do que uma pessoa encarcerada nos palácios de Faraó. Ele era um prisioneiro daquela região. E certamente esperava um momento em que Deus pudesse manifestar a glória dele sobre aquilo que ele realmente estava disposto e preparado para fazer ao Senhor. Ou seja, José, desde a sua juventude, ele era um jovem que tinha intimidade com Deus. Se você pegar a Bíblia, lá no capítulo 37 de Gênesis, você vai ver que ele vai iniciar ali os 2 primeiros versículos falando sobre Jacó, e no versículo de número 2 do capítulo 37, entra dizendo que tinha José 17 anos naquele momento, e ele teve sonhos. E a partir daquele momento em que ele começou a sonhar, ele começou a entender que aqueles sonhos eram um propósito de Deus. E José então compartilhava com muita alegria os seus sonhos com seus irmãos e com seus pais, o que veio lhe acarretar realmente algo que ele jamais poderia esperar. José, por se alegrar com os sonhos de Deus para a sua vida, que eu costumo dizer que os sonhos de José eram, na verdade, os planos de Deus para a vida dele, e assim, muitas vezes, é o que Deus nos faz sonhar também, os planos dele. Quando sonhamos os planos de Deus, certamente eles vão acontecer em nossa vida. O que muitas vezes a gente não sabe ou não esperamos é o trâmite, o caminho realmente que Deus irá trilhar para que os sonhos se tornem uma realidade. Muitas vezes a gente tem a utopia de acreditar que o sonho é sempre algo glamouroso, lindo que vai acontecer, ainda mais quando é um sonho bonito, um sonho cheio de glamour, um sonho realmente que te exalta, que te coloca em lugar mais elevado. Você imagina que o caminho será jogado pétalas para que você alcance realmente esse trono, mas nem sempre é assim. Deus, ele não trabalha da maneira como muitas vezes nós gostaríamos. Ele tem o seu jeito de agir e de fazer as coisas acontecer. E na vida de José não foi diferente. Ele, muito jovem, então, com esses sonhos, ele conta para o seu pai, para sua mãe, conta para os seus irmãos, e isso causa uma ira nos seus irmãos, que em um determinado momento eles vendem José para o Egito. Vende ele realmente como uma mercadoria para o Egito, e lá José se torna escravo. Passa por momentos difíceis, por tantas adversidades, por coisas que jamais ele poderia imaginar que iria viver. Mas na prisão, José encontra 2 homens. E esses 2 homens têm um sonho, cada um deles sonha durante a noite, e pela manhã eles começam a falar sobre o sonho, e José então diz para eles, por acaso não estão na revelação de Deus o querer mostrar a vocês aquilo que vocês sonharam? Ou seja, era algo que Deus poderia falar ou não, interpretar ou não, revelar ou não o sonho de cada uma daquelas pessoas, assim como os nossos também. E naquele momento, então, ele pediu que contasse os sonhos para ele, e quando aquele copeiro e o padeiro realmente contaram os sonhos para José, José deu-lhes a interpretação do sonho, e tal como José disse, assim aconteceu. Porém, o copeiro realmente, ele voltou a servir a Faraó, e na verdade o que acontece nesse período?
o outro veio a falecer, morreu realmente conforme tinha sido retratado por José ali. E com o passar do tempo, aquele copeiro que tinha sido realmente restituído aos palácios de Faraó e que voltou a servir a Faraó, José, é muito interessante a gente pensar nisso, queridos, né? Que José, lá no capítulo 40, versículo de número 41, José pede a ele que se lembre, né? Que quando tudo lhe corresse bem, que ele lembrasse de José lá na prisão. Mas a Bíblia nos diz que ele esqueceu. E lá no capítulo 41, mesmo, versículo 23, diz que ele se esqueceu de José. E quanto tempo depois que José tinha agraciado ele com a revelação dos seus sonhos, né, que Deus colocou ele novamente para poder servir a Faraó. 2 anos se passaram que isso tinha acontecido. José estava lá preso e aquele homem esqueceu de falar com o Faraó, de fazer menção, de mostrar que José era inocente. Mas Deus tem um propósito para todas as coisas. Aquele copeiro esqueceu realmente de falar, mas Deus jamais se esquece de você. Não importa o tempo, não importa a condição, a situação, Deus não se esquece dos seus. Deus não esquece da obra das tuas mãos, Ele cuida de cada um de nós. O que eu entendo olhando para esse texto aqui, que quando tudo aconteceu na vida de José, né, quando José foi vendido ao Egito, ele tinha apenas 17 anos. Era um jovem ainda muito novo, muito imaturo para poder assumir, né, aquilo que Deus iria colocar na mão dele. Então o tempo passou, se cumpriu realmente o tempo, né? As aflições de José trouxeram fortalecimento físico, intelectual para ele, e tudo isso fez com que ele pudesse desenvolver, né, os projetos de Deus na sua vida. Um jovem muito abençoado, né? Tudo quanto José tocava, prosperava, abençoava. Né? Ele foi realmente, né, um mordomo na casa de Potifar, e lá ele passou por um constrangimento muito grande, prosperou tudo aquilo que ele fez na casa de Potifar. Mas lá ele teve um problema, um incidente com a mulher de Potifar, que queria seduzi-lo, e ele era um jovem muito íntegro com Deus, e fugiu daquela tentação. É o que nós muitas vezes temos que fazer. Quando a tentação chega até nós, não dá para querer encarar, não dá para poder resistir às tentações muitas vezes. A única maneira que você tem de resistir a uma tentação é quando você faz igual José, correr, fugir dela. José fez isso, pagou um alto preço, porque o caluniou, mentiu a respeito dele, e ele foi parar na prisão, encarcerado. E foi nesse ato de estar encarcerado lá que ele teve contato então, com esses dois. E a partir desse relacionamento com esse copeiro e com esse padeiro, e na revelação dos sonhos que eles tiveram, e assim aconteceu, eles foram postos em um posto em liberdade, o outro morreu, enforcado conforme foi narrado por José. Mas 2 anos se passaram e esse copeiro esqueceu de José. Mas como Deus não esquece de ninguém, Deus preparou uma situação para que Faraó fosse atingido de uma tal maneira que não tinha ninguém, além de José, que pudesse ajudá-lo, que pudesse de fato trazer a ele realmente uma resposta para as suas inquietações. E quando o tempo passou, no momento em que Faraó reuniu todos os seus adivinhos, todos os seus conselheiros, todos os sábios, todos os feiticeiros, e nenhum deles puderam dar essa resposta, então veio a ficha, caiu a ficha na cabeça, na mente daquele copeiro. E o que ele faz? Ele se lembra realmente, né, de José, e a palavra de Deus nos diz lá no versículo 9 do capítulo 41 de Gênesis, né, que ele se lembrou de José, das coisas que ele fez lá atrás, do quanto ele era devedor realmente a José. Ele diz então a Faraó que quando esteve preso, havia junto com eles um jovem, um judeu, um hebreu, que revelou o sonho. Então, como assim eles narraram o sonho? Assim aconteceu. O que foi feito então? O Faraó mandou que chamasse José, que tirasse ele do cárcere, que desse um banho nele, que trocasse as suas vestes, e assim ele se apresentou a Faraó. Um jovem realmente com uma devoção a Deus, um jovem com a sua vida entregue nas mãos de Deus. Mesmo sofrendo, a história de José é uma das que mais me emociona na palavra de Deus, depois, é claro, das palavras do Senhor, da vida do Senhor Jesus, mas o personagem bíblico que mais mexe comigo quando eu leio os textos sagrados, né, principalmente a história de José em Gênesis, eu chego realmente a chorar, porque eu mergulho nessa história e acho maravilhosa quando você tem esse prazer de poder sentir o que aquele jovem passou e como ele reagiu, como ele se comportou diante daquele fato. É algo que é um grande ensinamento para nós, que muitas vezes reagimos de formas opostas àquilo que Deus preparou para nós. Deus prepara realmente um grande caminho para a gente poder trilhar e um grande trono para você sentar.
Só que no decorrer dessa caminhada, quando você tropeça em alguma coisa, ao invés de você olhar e entender que precisa continuar, muitas vezes você sai murmurando, blasfemando, brigando, chutando, e aí você encontra muita dificuldade até chegar no trono que Deus preparou para você na frente. José não tinha esse problema. Ele tudo e em tudo entendia que a mão de Deus estava sobre ele, agindo, fazendo exatamente aquilo que tinha que ser feito. Ele apenas aceitava os desígnios de Deus para a vida dele. É o que a gente deve fazer, compreender a ação de Deus e procurar aceitar os desígnios do Senhor para nós. Porque mesmo que pareça ruim, ainda assim, lá na frente será muito bom. Difícil para nós é entender os planos de Deus, mas os planos dele são fantásticos. E aqui, queridos, a gente percebe realmente, no momento então que José se achega diante de Faraó, e Faraó conta aquele sonho para José, José não somente interpreta os sonhos, mas também dá um grande conselho a Faraó. E a palavra de Deus diz que o conselho dele foi bom, foi agradável realmente aquilo que José falou a Faraó, a maneira de como ele interpretou os sonhos, e dando realmente aí um conselho de como ele iria agir, como o Faraó deveria agir. O Faraó ficou tão maravilhado de ver aquele jovem saindo de uma cela, escravizado, um hebreu, alguém realmente hostil, escravo de Faraó, mas com uma sabedoria que dentre todos ali naquele território não tinha ninguém igual a ele. E isso fez com que Faraó fizesse de José o governador do Egito, fez com que ele se tornasse o seu melhor e mais próximo conselheiro, aquele a quem Faraó atribuiu poder e honra como a nenhum outro tinha naquelas terras. Faraó reconhece tanta grandeza, a ação de Deus na vida de José, que ele tira o seu anel que selava todos os compromissos, tudo aquilo que Faraó desejava comunicar às pessoas era selado com o seu anel. E ele tira então esse anel e coloca na mão de José e diz perante todos que ali estavam ao seu redor, dizendo algo que é muito interessante. Ele fala: olha, ninguém na terra do Egito levanta o pé ou faça qualquer coisa sem antes comunicar a José. Ele diz mais: eu só serei maior do que você quando eu estiver no trono. Isso é maravilhoso, cara. Pare e pense para você ver realmente o que Deus fez na vida daquele que era escravo, daquele que estava lá esquecido realmente, por tantas pessoas, pela sua família, pelos seus irmãos, não pelo seu pai que o amou tanto, mas os seus irmãos por fim já davam por ele ter como morto. Mas José estava lá vivo, guardado e separado por Deus para glorificar o nome do Senhor. Então José, ele recebe todas essas honrarias de Faraó, e Faraó o honra dessa maneira, dizendo exatamente isso para ele: eu só serei maior do que você quando eu estiver no trono. Eu quero pensar com você nesta noite, fazer uma aplicação na nossa vida sobre quem são os conselheiros que você tem nesses momentos difíceis, nas suas aflições. Tem pessoas que não se aconselham com ninguém, A Bíblia nos diz que na multidão, onde não há conselho, os projetos fracassam. Nós devemos realmente pensar em tudo isso. Às vezes queremos não compartilhar nada com ninguém, algo da nossa vida que a gente acha que vai ser muito bacana, mas pode ser bacana para você e ruim para todos os demais que estão à sua volta. É muito importante você ter alguém com quem você possa compartilhar os seus segredos, os seus mais íntimos pensamentos. Até nós, inclusive, como líderes religiosos, pastores, empresários, devemos ter alguém com quem possamos conversar e compartilhar. Você, na sua casa, precisa ter alguém, um amigo, uma amiga, com quem você possa compartilhar, contar aquilo que está dentro de você. Às vezes, no afã de querer fazer alguma coisa que está tão empolgando a sua vida, manifestando tanto prazer para você fazer, pode ser a sua ruína, pode ser o seu fracasso. Se você não tiver alguém que te aconselhe e que você esteja disposto a ouvir o conselho dessa pessoa. A palavra do Senhor nos diz que Ele é um conselheiro maravilhoso. Ele é aquele que tem sempre o melhor conselho para nós. Mas nem todas as pessoas, de fato, têm intimidade com Deus para poder ouvir os seus bons conselhos e receber e acatar os seus bons conselhos. Mas quando você tem, Ele é o melhor conselheiro. Muitas pessoas devem fazer dos pais os seus melhores conselheiros. Outros
devem fazer, a mulher deve fazer do seu marido o seu melhor conselheiro, e o marido deve fazer da sua esposa a sua melhor conselheira, para que vocês possam caminhar junto, para que possamos ter sempre opiniões diferentes daquilo que nós pensamos. É muito importante você ter alguém que possa confrontar os seus pensamentos, as suas ideias, divergindo daquilo que você pensa, porque essa pessoa tem valor para você, e sempre que ela fizer isso, é necessário que você pare e pense. Mesmo que naquele momento você discorde, mas quando você virar a esquina, quando você sair de perto, você para e pensa um pouquinho. Porque se ela é alguém a quem você escolheu para ser um conselheiro ou uma conselheira sua, é alguém a quem você dá valor. É alguém a quem você acredita e espera que possa ser bênção na sua vida. José, então, queridos, voltando para o texto aqui, ele tem todo esse trabalho, ele orienta Faraó, aconselhando Faraó realmente o que deveria fazer, de criar os celeiros para poder armazenar. Ele revela os sonhos que eram 7 anos de grande fartura, de bonança realmente em todas as terras do Egito, mas logo em seguida haveria também 7 anos de escassez, de fome, de muita escassez mesmo. E ele então prepara todas as terras do Egito para poder semear, colher os grãos, guardar em celeiros, para que quando a fome chegasse, a escassez dos alimentos chegasse, ele tinha tudo isso armazenado no celeiro de Faraó. E assim José comprou para Faraó quase todas as terras que existiam por ali. Muita gente vendeu as suas terras e Faraó se enriqueceu ainda mais nesse período com a administração que José fez na vida dele. Então, nesta noite eu pergunto a você, como tem sido realmente a opinião dos conselheiros que você tem buscado? Quando você está passando na sua vida conjugal, por exemplo, quando o seu casamento não está bem, eu quero dar uma orientação, uma sugestão para você aqui. Mulheres, jamais procurem homens para poder ser o seu conselheiro na sua vida conjugal. Homens, jamais procurem mulheres para poder serem seu conselheiro quando a sua vida conjugal não está bem. Isso vai ser muito mais problema para você do que solução. Procure alguém realmente que possa te compreender, alguém que você respeite, alguém que de fato, quando falar com você, vai pesar na sua vida, vai fazer você ponderar as palavras delas, para que você realmente possa agir de forma diferente. Por isso, querido, nós quando pensamos em tudo isso, nessa situação, nessa condição realmente de viver uma vida orientada por alguém com quem você acredita que possa te ajudar, você precisa conhecer essa pessoa, entender realmente, né, o que ela pode realizar na sua vida. José, antes de chegar a ser o conselheiro de Faraó, ele passou por um caminho terrível, mas ele teve alguém que o descreveu como ele era, dando orientações, informações a Faraó da pessoa dele. E Faraó realmente testificou que aquele jovem, de fato, era exatamente como aquele copeiro falou para ele. As nossas amizades, elas vão crescendo naturalmente. As pessoas a quem nós mais confiamos, elas aparecem na nossa vida de uma forma, às vezes, repentina. Algumas são criadas da nossa infância. Eu tenho amigos de infância que cresceram comigo e ainda mantenho contato com eles até hoje. E isso é muito bacana. São pessoas com quem a gente pode se abrir e conversar realmente. Mas muitas pessoas que você vai se aconselhar com elas, elas podem ser danosas na sua vida. Se você não tiver esse discernimento de conhecer as pessoas com quem você se abre, com quem você vai pedir um conselho, pode ser um problema ainda maior do que aquele que você já está tentando solucionar. Tem pessoas que só esperam realmente a oportunidade de ouvir de você alguma coisa para poder detonar a sua vida, para poder criar intrigas, fofocas, dissensões, dizer coisas que você não falou. Então é muito importante nessa busca por um bom conselheiro. Se Jesus não é o seu conselheiro, eu sugiro que ele seja o seu conselheiro, mas aquele com quem você conversa, você possa dialogar e ver os conselhos dele. Ele pode falar lá dentro de você, no seu coração, o Espírito dele pode falar na sua mente, mas sobretudo vai falar na palavra dele. É aí que você vai buscar os conselhos. Quando você não tiver alguém ao seu redor para poder buscar esses conselhos e acreditar que essa pessoa possa abençoar a sua vida,
Então busque na palavra do Senhor. Ela tem respostas para tudo o que você pensar. Tudo que você imaginar, o Senhor tem resposta. Ele tem um bom conselho para dar a você. Quero que você pense isso nesta noite. Eu não quero dialogar realmente muito com você aqui, mas eu gostaria muito que você pensasse nisso. José foi aquele sonhador que não foi difícil para ele revelar o sonho de Faraó, porque por causa da intimidade que ele tinha com Deus. Ele era um grande sonhador, e quando sonhava, Deus ministrava na sua mente, no seu coração, quais eram os desígnios do sonho. E agora, então, você vê Faraó chamando ele para poder contar o sonho. Não foi difícil, pela intimidade que ele tinha com Deus. Deus, nos dias de hoje, também pode falar através de sonhos na sua vida. Mas não fique maluca com tudo aquilo que você sonhar, porque sonho pode ser apenas um sonho. Pode ser um plano e um propósito de Deus, mas pode ser apenas um sonho. Não se deixe levar ou persuadir-se pelos seus próprios sonhos, acreditando que todos os sonhos que você tem é algo de Deus para a sua vida, é uma revelação de Deus. Não pense dessa maneira. Mas Deus pode sim agir dessa forma, fazendo você sonhar com algo que Ele quer dizer para você. Que Deus te abençoe e que você possa, nessa noite, glorificar o nome do Senhor. Pense nos seus conselheiros. Que todo aquele que exerce essa função de liderança tenha sempre bons conselheiros ao seu redor. Empresários, pastores, presidentes, líderes religiosos de todas as nações, aí, assim que possamos realmente pensar sobre isso. Na sua casa, marido, mulher, tenha bons conselheiros. Não saia abrindo a sua boca para todos, mas procure alguém que de fato, indicado por Deus, possa ser uma bênção na sua vida, e os conselhos dele produzirá vida para você e trará bênção para todos que estão ao seu redor. Amém? Nós vamos orar mais uma vez nesse momento, agradecendo a Deus, e que essa palavra possa penetrar o seu coração, no nome de Jesus. Pai, nós te louvamos por esse tempo. Pedimos que o Senhor manifeste a tua graça de uma forma muito especial na vida de todos que estão conosco, nos acompanhando nesse momento. Que o Senhor dê sabedoria a cada um de nós para poder buscarmos os bons conselhos do Senhor. Que o teu Santo Espírito nos oriente, ó Deus, a sempre ouvir a tua voz e acatarmos, ó Deus, a voz do Senhor para vivermos e estarmos bem com o Senhor e com todos que estão ao nosso redor. Mas pedimos a Ti, Pai, no nome de Jesus, que o Senhor dê pessoas que porventura estejam precisando de ouvir um conselho de alguém, que o Senhor possa encaminhar pessoas, indicar pessoas, levar pessoas até a esta, para que ela possa, Deus, se esvaziar, colocar para fora aquilo que sente e buscar a ajuda de alguém que, indicado pelo Senhor, Deus, levado pelo Senhor, possa trazer resultado de bênção para esta vida. Nós pedimos a Ti no nome de Jesus, que todas as pessoas que são conselheiros, Deus, que sejam bons conselheiros orientados pelo Senhor. Livra-nos dos males deste mundo, das ações, das setas e dos dardos inflamados do maligno, e de falarmos algo para pessoas que não estão dispostas a nos ajudar, e sim a querer atrapalhar as nossas vidas. Repreenda este mal e não deixe que isso aconteça, mas que a paz, a bênção e a presença do cuidado do Senhor, assim como foi na vida de José, mesmo ele passando tudo o que passou, ele preservou-se a integridade dele diante do Senhor, e foi um grande homem nas tuas mãos, um grande conselheiro para Faraó. Que nós possamos encontrar pessoas assim, a quem nós possamos conversar e ouvirmos conselhos sábios que edifiquem as nossas vidas e possam realmente trazer grandes resultados para todos nós. Obrigado por tudo. Fica conosco, dá-nos um final de domingo abençoado, uma semana realmente, ricamente abençoada na Tua presença. Pai, cuida de nós, que todas essas situações difíceis que estamos vivendo possam estar se desfazendo. Toma as nossas vidas, nossas saúdes em Tuas mãos, nossas famílias, Pai. E livra-nos, ó Deus, dos males deste mundo. A oração que coloco diante do Teu altar, em Tua presença, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus te abençoe. Nós vamos continuar adorando ao Senhor. Vamos cantar mais uma canção. Quebrantado. Você olha para a cruz você vai. E lá Deus fala com você o que você precisa fazer.
Né? Eu tenho certeza que você quer louvar, mas o Senhor não quer. Fala para mim se você quer ou não quer mais louvar o Senhor. Né? Quando a gente está na igreja, que o culto acaba, uma vez eu ensinei para o pessoal assim, na hora que o culto está acabando, todo mundo fala assim, acabou, né? Tomara que você esteja pensando, não, já está acabando, né? Vamos consagrar com essa canção nossa vida diante do nosso Deus. O Deus Todo-Poderoso que te ama e que tem cuidado de você. Depois eu vou estar orando mais uma vez, encerrando, impetrando a bênção de Deus sobre a sua vida no nome de Jesus. Vamos adorar. Rei dos reis, consagro tudo o que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, o meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, o meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Vamos dar Ele a honra e a glória nesse momento. Adorando ao Senhor. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus. E o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus. E o louvor ao Rei Jesus. Deus te abençoe, meu querido, minha querida. Muito bom, meu irmão, minha irmã. Você que está aí conosco até esse momento. Que o Senhor te abençoe e te guarde sempre. Nós vamos orar nesse momento, encerrando esse tempo de culto aqui agora. Mas continuaremos adorando e glorificando o nome do nosso Deus.
Fecha teus olhos. Eu vou orar, vou impetrar a bênção do Senhor aqui da minha casa, na sua vida aí nessa hora, em nome de Jesus. Amém? Ó Deus, meu Senhor, nós te louvamos. Nós te damos graça pelo teu amor e cuidado, pela tua proteção em nossas vidas e a tua presença conosco. Eu te agradeço por essa oportunidade de poder adorar ao Senhor, de poder anunciar a tua palavra e não permitir que ela fique presa dentro de mim ou dentro de nós, ó Deus. Mas assim como o Senhor nos chamou para poder pregar a tua palavra, que nós possamos sempre, ó Deus, ter meios, recursos, condições, de um jeito ou de outro, para poder continuarmos falando da tua palavra, do teu amor, da tua grandeza, do cuidado do Senhor para conosco. Tu és o nosso bom pastor, tu és o nosso conselheiro, Deus forte, o príncipe da paz, em cuja presença nós nos encontramos aqui nesta noite. Obrigado por esta oportunidade, e que todas as pessoas que nos assistiram, que acompanharam conosco esse tempo, que elas sejam ricamente abençoadas pelo Senhor. Suplico o teu favor para a vida de cada uma delas. Assim, ó Deus, como o Senhor tem sido bom para comigo, seja bom para com todos nós, ó Pai. Eu te agradeço porque verdadeiramente o Senhor é um Deus digno de todo o nosso louvor, da nossa gratidão e da nossa adoração. Que o grande amor de Deus, o Pai, e a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo, e a doce e eterna consolação do Espírito Santo do Senhor, seja com o teu povo aqui reunido e com todo o teu Israel espalhado nos 4 cantos dessa terra. Abençoe, Deus querido, cada lar, cada pessoa que nos assiste nesse momento conosco. Cultua o Senhor nesta hora, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus te abençoe. Toca aqui. Estamos juntos. Estamos firmes. Deus te abençoe. Grande abraço para você. Até a próxima.